Olá, meu nome é Leonardo Assumpção, sou aluno de mestrado do programa ProfBio da UFRJ e do Laboratório de Diversidade de Anélidas do Museu Nacional também da UFRJ. Vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho que se intitula Jogo Didático sobre Simetria, Folhetos Embrionários e Diversidade Animal para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de alunos do segundo ano do ensino médio. E por que utilizar essas características? Principalmente porque o plano básico, o plano corporal básico dos animais, ele é geralmente descrito com características-chave, como a simetria e os folhetos embrionários. E as características como cefalização e movimentos direcionados que são comuns nos animais com simetria bilateral. E a plasticidade do mesoderma, que vai conferir ao embrião a possibilidade de desenvolver estruturas morfológicas, planos corporais mais sofisticados, podem ser considerados importantes para a compreensão da diversidade, né? Principalmente a diversidade de formas dos animais. A bilateralidade e a origem do mesoderma são hipóteses de diversificação dos animais. E por essa razão que essas características são tratadas com tanta importância. Não podemos afirmar que a maior diversidade de formas se dá em razão dessas características, mas é notório que a maior diversidade de formas corporais está nos animais que têm a característica, a simetria bilateral e apresentam o mesoderma. E outro ponto importante é que o surgimento dessas características se deu no ancestral comum desses organismos. Então, trabalhar partindo dessas características é uma boa chance, é uma boa ideia de apresentar a diversidade aos alunos do ensino médio, principalmente do segundo ano, que tem até então como foco o entendimento das características dos organismos. Como é que essa característica ela é tratada na escola? Então, essa característica, ela inicialmente é tratada sem levar em consideração as questões evolutivas. Então, a diversidade é tratada sem levar em conta as questões evolutivas e também não leva em consideração a simetria e os folhetos embrionários. Por isso, diversidade e as características-chave ficam tão desconexas na hora de tratar, na hora de apresentar os conceitos para os nossos alunos do ensino médio. E a utilização de um jogo é principalmente porque, de forma lúdica, a gente consegue apresentar com mais clareza as características, os conceitos das características para os alunos. Então, a escolha do jogo é para facilitar e para aproximar o conceito das características-chave da diversidade aos alunos. O problema estabelecido, observado, foi como estimular o ensino investigativo em alunos do ensino médio e como despertar o interesse do discente no estudo das características morfológicas e zoológicas. O objetivo geral é desenvolver um jogo de tabuleiro abordando características-chave da morfologia animal contextualizadas com a evolução animal, abordar a relação do surgimento da simetria bilateral do mesoderma com a evolução e a diversificação animal e desenvolver um conteúdo de forma lúdica que estimule a pesquisa, a investigação dos discentes no segundo ano do ensino médio e disponibilizar o jogo em formato print and play para que os professores possam utilizá-lo como material didático de apoio. A metodologia, inicialmente, foi definida os tópicos da simetria corporal, dos folhetos embrionários e a relação dessas características com a evolução e a diversificação animal, que vão ser abordadas no jogo, e logo depois a produção do jogo propriamente dito. Então, primeiro estabelecendo a mecânica, o jogo é cooperativo e leva em consideração a mecânica cooperativa e o movimento de ponto a ponto, e após o estabelecimento da mecânica, a determinação das características e das regras do jogo. Basicamente, o jogo acontece em 5 rodadas. Cada uma das rodadas, os jogadores vão revelar uma carta problema. Essa carta problema, ela traz um questionamento que os alunos deverão responder ao longo do jogo. Então, são 5 rodadas. Eles vão retirar 5 cartas problema.
A cada rodada são possíveis 3 ações: andar pelo tabuleiro para alcançar outras casas, mover o peão de outro jogador de forma a fazer com que ele alcance outras casas. Como o jogo é cooperativo, então a ideia é que os alunos cooperem entre si para alcançar o objetivo. E, caso estejam numa casa, poderão virar uma carta. A contagem de pontos se dá, cada carta problema solucionada vale 1 a 2 pontos, e o problema geral do jogo, quando solucionado, vale de 1 a 4 pontos. Ganha o jogo se o grupo alcançar os 6 pontos. Esse é o protótipo do tabuleiro. Então o aluno vai poder, partindo do ponto inicial de saída, percorrer os pontos de coleta, onde eles poderão ter acesso a cartas com características de animais, pontos de apoio, onde eles poderão ter acesso a cartas com dicas sobre cada uma das características. Aqui está o protótipo de algumas cartas, como essas cartas vão ficar, qual é a aparência final delas, né? E que características ou que informações vão trazer. E a aplicação. O jogo de tabuleiro ele vai ser submetido aos docentes mestrandos do programa ProfBio para avaliar a aplicabilidade dele em sala de aula. E os dados gerados pelos mestrandos docentes vão ser analisados segundo a técnica de Lefebvre, o discurso do sujeito coletivo. Os resultados esperados é que o jogo possa auxiliar os professores de biologia do ensino médio a abordar as características-chave de plano corporal dos animais de forma investigativa e lúdica, principalmente a partir dos dados obtidos pelos levantamentos dos docentes. Aqui está a nossa bibliografia e muito obrigado.